10 horas da noite. Passa o celular pra cá, passa. Ah, não, mãe. Não tem necessidade. Eu não sou mais criança. Não Interessa! Passa pra cá, você sabe que é regra desde quando você tinha 8 anos de idade. Mas eu já tenho maturidade. Eu vou mexer só mais um pouquinho, vou deixar de lado e vou dormir. Quer mentir pra mentiroso? Mas eu já tive a sua idade, querida. Eu sei como funciona. Daqui a pouco você tá mexendo nesse celular até altas horas da madrugada. Eu te conheço. Mãe, não tem nem porquê eu querer ficar acordado até tarde mexendo no celular. Eu já vou dormir, eu prometo. A questão é... Eu não confio em você, garota ordinária. morfética! O que eu te fiz? Tu é igualzinho o Diabo do teu pai! Não vale um feijão que come. Ai, passa esse celular pra cá. Eu não vou passar meu celular, não precisa mais disso, eu não sou mais criança. Ah, é, Felícia? Você não vai passar? Não. Então eu vou desligar o Wi-Fi. Desliga, tô nem aí. Você pode ter vencido a batalha, mas quem vai ganhar a guerra sou eu. Bu, Tebufu, eu tenho a senha do vizinho mesmo.